Prestem atenção no que vou contar, que essa história eu ouvi numa feirinha dessas minhas passadas por um povoado no meio do sertão, desses onde mora cabra bom e história melhor ainda. Então vem comigo e escute com atenção. Foi lá para os lados de 1926, no sertão bravo de Pernambuco, numa fazenda grande que nem tinha fim. O dono era um tal de Coronel Tertuliano Barbosa, homem rico que nem Judas, mas com o coração mais preto que carvão de Jurema. Se você conhece o sertão, sabe que tem gente boa e gente ruim. E o Coronel Tertuliano, meu povo, era do tipo que fazia o capeta parecer santo. Tinha terra que se perdia de vista, gado aos milhares, casa grande com mais de 20 cômodos. Mas a riqueza dele tinha sido construída em cima do sofrimento dos pobres. Na fazenda do coronel, trabalhavam 4 mulheres, 4 trabalhadeiras honestas, daquelas que acordavam antes do galo cantar e só dormiam quando a lua já estava alta. Vou contar quem eram elas, porque cada uma merece respeito. A primeira era Dona Josefa das Candeias, lavadeira de 52 anos. Tinha as mãos calejadas de tanto esfregar roupa na pedra do riacho. Viúva há 15 anos. Criava sozinha 3 netos pequenos que tinham ficado órfãos quando a filha dela morreu de febre. Dona Josefa nunca faltou um dia de trabalho, nunca reclamou do sol quente nem da água gelada do riacho. Era mulher de palavra, daquelas que o aperto de mão valia mais que papel passado. A segunda era Maria do Socorro, cozinheira da Casa Grande. Tinha 45 anos e cozinhava que nem anjo. Fazia um feijão verde com carne de sol, que era uma bênção divina. Viúva também, depois que o marido morreu pisoteado por um touro bravo. Nunca negou um prato de comida para quem batia na porta com fome. Diziam por aí que Maria do Socorro tinha a mão abençoada, porque até comida simples ficava gostosa quando ela fazia. A terceira era Luzia Serafina, costureira que tinha 38 anos. Dedos ágeis que nem passarinho voando, costurava e remendava a roupa dos ricos e dos pobres. Para os pobres, muitas vezes nem cobrava. Dizia que Deus ia recompensar de outro jeito. Tinha perdido o marido na seca de 1919, quando ele saiu retirante e nunca mais voltou. Criava 2 filhos sozinha, com a agulha e a linha, e a quarta era Benedita do Carmo, parteira conhecida em 3 municípios. Tinha 55 anos e já tinha trazido ao mundo mais de 200 crianças. Mãos firmes, coração bondoso, reza forte. Quando Benedita chegava numa casa para fazer um parto, todo mundo respirava aliviado. Viúva desde jovem, quando o marido morreu de tuberculose. Nunca mais quis saber de homem. Dizia que tinha casado com a profissão dela. Como meu avô dizia, quem trabalha honesto merece respeito. Essas 4 mulheres trabalhavam na fazenda do coronel havia anos. Recebiam uma miséria de pagamento, 5.000 réis por mês cada uma, quando o coronel se lembrava de pagar. Muitas vezes ficavam meses sem receber e não podiam reclamar, porque Coronel Rico sempre tinha juiz e delegado no bolso. Mas trabalhavam direitinho, sem reclamar, porque precisavam do dinheiro para criar os filhos, os netos para sobreviver. O sertão não perdoa quem não tem trabalho. Foi numa quinta-feira de março, dia 23, que o inferno desceu na fazenda. Agora, meu povo, antes de eu contar o resto dessa história de arrepiar o couro, vamos fazer um trato aqui? Dá uma curtida nesse vídeo para ajudar esse contador de caos a seguir, trazendo as lendas verdadeiras do cangaço. É rapidinho, é de graça e faz toda a diferença para que mais gente conheça essas histórias do nosso sertão brabo. E se inscreve aí no canal, viu? Aperta no sininho que todo dia tem caos novo, com sangue, coragem e justiça, do jeito que só o sertão sabe fazer. O sertão não esquece. E a gente também não esquece de quem acompanha essas prosas. Agora, segura na cadeira que a história tá só começando. E o que vem por aí é de fazer até o couro arrepiar. O coronel Tertuliano tinha bebido cachaça a noite toda com os capangas dele.
6 homens ruins, que nem cobra cascavel, que faziam tudo o que o patrão mandava sem questionar. O nome dos capangas era conhecido no sertão. Tinha o Zé Canhoto, atirador certeiro que já tinha matado 7 homens. Tinha o Tonho Carrasco, que gostava de ver gente sofrer. Tinha o Chico Veneno, que entendia de ervas para matar sem deixar rastro. Tinha o Mundinho Tição, homem grande que nem boi, forte que parecia 10. Tinha o Anísio Coveiro, que cavava a cova antes mesmo de matar a vítima. E tinha o Severino Judas, que traía até a própria sombra. E não se engane, meu povo, que essa corja toda estava reunida naquela noite. O coronel estava irritado, porque uma das éguas dele tinha morrido de picada de cobra. Quando o coronel ficava irritado, os pobres pagavam. Era assim desde sempre. Ele precisava descontar a raiva em alguém, e os fracos eram os alvos mais fáceis. Chama as 4 pra cá. Ele berrou já bêbado, segurando uma garrafa de cachaça. Quero elas aqui agora. Os capangas foram buscar as mulheres. Era quase meia-noite. Dona Josefa estava rezando o terço antes de dormir. Maria do Socorro estava terminando de lavar a louça da janta. Luzia estava costurando a luz de lamparina, fazendo uma camisa para o filho. Benedita estava preparando uma bolsa de parteira porque tinha sido chamada para um parto no dia seguinte. Quando os capangas bateram nas portas e mandaram elas irem para a casa grande, o coração das 4 apertou. Chamado de coronel de madrugada nunca era coisa boa. Meu povo, prestem atenção nessa parte. As 4 entraram na sala grande da casa, tremendo de medo. O coronel estava sentado numa cadeira de couro, com a garrafa de cachaça na mão e um sorriso torto no rosto. Na lareira, um ferro de marcar gado estava em brasa, vermelho que nem fogo do inferno. Vocês sabem por que estão aqui? O coronel perguntou com a voz arrastada de bêbado. As mulheres se entreolharam sem entender. Dona Josefa, a mais velha, tomou coragem para falar. Não, seu coronel. Fizemos algo de errado? Errado? Ele riu, uma risada que fazia o sangue gelar. Não, mas eu estava pensando aqui. Vocês trabalham para mim há tanto tempo e eu nunca deixei claro quem é o dono de vocês. Como assim, seu coronel? Maria do Socorro perguntou com a voz tremendo. O coronel se levantou, cambaleando um pouco pela bebida. Pegou o ferro em brasa na lareira. Assim, ó, meu gado é marcado, minha terra é marcada. E vocês que trabalham para mim também vão ser marcadas. Para todo mundo saber que são minhas. Minha propriedade. Como dizia o velho, quando o demônio toma conta de um homem, só Deus ou a pólvora resolvem. As 4 mulheres tentaram recuar, mas os capangas já estavam atrás delas, segurando pelos braços. Dona Josefa gritou: "Pelo amor de Deus, seu coronel, somos trabalhadeiras honestas, não fizemos nada, cala a boca!" Ele berrou: "Quero que todo mundo saiba que vocês são minhas. E quem quiser mexer com vocês, tá mexendo com o coronel Tertuliano Barbosa." O Zé Canhoto e o Mundinho Tição seguraram Dona Josefa com força. Ela se debatia, chorava, implorava. O coronel se aproximou com o ferro em brasa. "Não faça isso, seu coronel," ela gritava. "Tenho netos pequenos, sou mãe de família, pelo amor da Virgem Maria." Mas o coronel não tinha coração. Nunca teve. Ele encostou o ferro em brasa no ombro dela. O cheiro de carne queimada encheu a sala. O grito de Dona Josefa foi tão alto que acordou a fazenda inteira. Um grito de dor que parecia não ter fim, um grito que fazia até os cachorros uivarem lá fora. As letras TB, Tertuliano Barbosa, ficaram marcadas na pele dela para sempre. Quem já viu o sertão na seca sabe que a crueldade pode ser pior que a morte. "Próxima!" o coronel ordenou, ainda segurando o ferro. Maria do Socorro tentou correr, mas o Tonho Carrasco e o Anísio Coveiro a pegaram. Ela chorava copiosamente. "Meu Deus do céu, misericórdia, não faça isso comigo." O ferro desceu no ombro dela também. Outro grito. Outra marca, outra alma ferida. Depois foi Luzia, segurada pelo Chico Veneno e pelo Severino Judas. Depois foi Benedita, que os 6 capangas precisaram segurar de tão forte que ela lutava.
4 mulheres, 4 gritos, 4 marcas a ferro quente como se fossem animais. Não se engane que cada suspiro daquelas mulheres carregava sangue e lágrimas do sertão. Quando terminou, o coronel atirou o ferro no chão e deu mais um gole na cachaça. "Agora todo mundo sabe que vocês são minhas", ele disse rindo. "Podem ir. Amanhã quero vocês trabalhando normalmente." As 4 mulheres saíram dali chorando, segurando os ombros queimados, com a dor física e a humilhação rasgando a alma. Dona Josefa mal conseguia andar. Maria do Socorro vomitou de tanta dor. Luzia desmaiou no caminho e precisou ser carregada. Benedita, mesmo com toda a experiência de parteira, nunca tinha sentido uma dor tão grande. E o coronel? O coronel ficou lá, bebendo e rindo com os capangas, como se tivesse feito uma coisa normal. Mas Deus escreve certo por linhas tortas, meu povo. Naquela mesma noite, um vaqueiro chamado João Pequeno estava passando perto da fazenda. Era um homem bom, trabalhador honesto que conhecia aquelas 4 mulheres. Quando escutou os gritos, se escondeu atrás de uma cerca e viu tudo. Viu o ferro em brasa, viu as mulheres sendo seguradas, viu a crueldade do coronel. João Pequeno sentiu o sangue ferver, mas ele era sozinho, desarmado, fraco demais para enfrentar o coronel e 6 capangas. Então, tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele montou no cavalo e galopou pela caatinga, sabendo exatamente onde ia. Galopou a noite toda, sem parar, mesmo com o cavalo cansado, porque João Pequeno sabia onde ficava o esconderijo de um homem que não perdoava injustiça. Escutem bem, que essa é de deixar o couro arrepiado. Quando o sol nasceu no dia seguinte, João Pequeno chegou numa gruta escondida na Serra do Ladrão, a 3 léguas da fazenda. Ali estava acampado um grupo de 15 homens armados até os dentes, com cartucheiras no peito e rifles nas mãos. E no meio deles, sentado numa pedra limpando a peixeira, estava o homem que o sertão inteiro conhecia e respeitava. Chapéu de couro, óculos escuros, cartucheira cheia de balas, cicatrizes no rosto, olhar frio que nem gelo. Virgulino Ferreira da Silva, Lampião, o rei do cangaço. João Pequeno desceu do cavalo, quase caindo de tão cansado. "Capitão Lampião", ele chamou com a voz rouca. "Preciso falar com o senhor, é urgente." Lampião ergueu os olhos. Ao lado dele, sentada numa pedra, estava uma mulher bonita de 23 anos, cabelo preso, rifle no colo. Maria Bonita, a companheira dele, a mulher que tinha largado tudo para seguir o rei do cangaço. "Fala, João", Lampião disse com a voz calma, mas firme. "O que aconteceu?" E João Pequeno contou tudo. Contou das 4 mulheres, contou do ferro em brasa, contou dos gritos, contou da crueldade do coronel Tertuliano Barbosa. Quando terminou de contar, o silêncio tomou conta da gruta. Lampião ficou parado, segurando a peixeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Maria Bonita se levantou, com os olhos cheios de lágrimas de raiva. Os outros cangaceiros se entreolharam. Conheciam aquele silêncio. Era o silêncio antes da tempestade. Como meu pai sempre dizia, quando Lampião ficava calado, é porque o inferno ia começar. Finalmente, depois de 1 minuto que pareceu uma eternidade, Lampião falou: "Marcar mulher a ferro, mulher trabalhadora, mãe de família." A voz dele saiu baixa, mas carregada de ódio. "E esse coronel vai aprender que no sertão tem coisas que não se faz." Ele se levantou, colocou a peixeira na bainha e pegou o rifle. "Corisco!" Ele chamou um dos cangaceiros, homem loiro de olhos claros, conhecido como o Diabo Loiro. "Junta os homens. Vamos visitar o coronel Tertuliano." Maria Bonita colocou a mão no ombro dele. "Eu vou junto, Virgulino." Ele olhou para ela e assentiu. Sabia que quando se tratava de defender mulher, Maria Bonita era ainda mais implacável que ele. O sertão tem memória, meu povo, e ninguém esquece o que vê. Enquanto os cangaceiros preparavam as armas e os cavalos, Lampião olhou para o horizonte. O sol estava subindo, prometendo outro dia quente no sertão. Mas o calor que vinha não era só do sol.
Era o fogo da justiça. E quando Lampião decidia fazer justiça, nem o próprio inferno conseguia parar. E foi assim, meu povo, que a notícia chegou aos ouvidos de Lampião. Quando um homem como ele fica sabendo de uma injustiça dessas, o sertão inteiro segura a respiração. Porque todo mundo sabe que quando Virgulino resolve fazer justiça, não volta atrás. Prestem atenção no que vou contar agora. Lampião reuniu os 15 cangaceiros que estavam com ele naquele acampamento. Cada um deles era conhecido no sertão por alguma razão. Uns pela pontaria, outros pela coragem, outros pela lealdade sem fim ao capitão. Tinha o Corisco, o diabo loiro, homem de cabelo claro e olhos azuis, que parecia ter saído de outra terra, mas que tinha nascido ali mesmo no sertão de Alagoas. Era o braço direito de Lampião, rápido no gatilho e certeiro na mira. Diziam que nunca tinha errado um tiro a menos de 50 metros. Tinha o Sabonete, cabra ágil que escapava de qualquer cerco como se fosse sabão molhado. Daí o apelido. Especialista em reconhecimento, conhecia cada trilha, cada esconderijo, cada poço de água da Caatinga. Tinha o Moita Brava, homem calado que falava pouco, mas atirava muito. 7 mortes nas costas, todas em combate justo contra soldados ou coronéis abusados. Tinha o Ponto Fino, que atirava com uma precisão que assustava. Conseguia acertar uma moeda no ar a 20 passos. E tinha outros 10, cada um com sua história, cada um com sua razão para seguir Lampião. Todos sabiam que o capitão nunca os levava para uma luta injusta. Quando Lampião mandava atacar, era porque alguém merecia. Como minha avó dizia, quem anda com gente boa, aprende a ser bom. Quem anda com gente justa, aprende a fazer justiça. Lampião ficou de pé no meio do círculo de cangaceiros. O sol da manhã batia nas costas dele, criando uma sombra longa no chão de pedra. Maria Bonita ficou ao lado, com o rifle apoiado no ombro, olhando cada homem nos olhos. "Meus cabras!" Lampião começou com a voz firme. "João Pequeno aqui acabou de me contar uma história que fez meu sangue ferver. Um coronel da região, um tal de Tertuliano Barbosa, marcou 4 mulheres trabalhadoras a ferro quente, como se fossem gado dele. Um murmúrio de revolta passou pelos cangaceiros. Corisco cuspiu no chão com nojo. 4 mulheres honestas, Lampião continuou. Mães de família, viúvas, trabalhadeiras que nunca fizeram mal a ninguém. Ele marcou elas a ferro em brasa, só para mostrar que podia, só para humilhar. Vocês acham que isso é coisa que se faz?" "Não, capitão", os homens responderam em coro. "Não é mesmo", Lampião concordou. "E por isso nós vamos visitar esse coronel. Vamos mostrar para ele que no sertão tem coisas que não se faz, que mulher honesta se respeita, que mãe de família é sagrada." Maria Bonita deu um passo à frente. "E eu vou junto", ela disse com a voz firme. "Porque essa ofensa não foi só contra 4 mulheres. Foi contra todas nós. Contra toda mulher do sertão que trabalha honesto e merece respeito." Os cangaceiros bateram os pés no chão em aprovação. Conheciam Maria Bonita. Sabiam que ela não era mulher de ficar atrás quando tinha injustiça para combater. Não se engane, meu povo, que Maria Bonita era guerreira de verdade. Lampião olhou para o sol. Devia ser umas 8 horas da manhã. "A fazenda do coronel fica a 3 léguas daqui", ele disse. "Se sairmos agora, chegamos antes do meio-dia, mas não vamos chegar atirando que nem loucos. Vamos fazer direito, com planejamento, com justiça." Ele se virou para o Sabonete. "Você vai na frente, de olheiro. Quero saber quantos capangas tem na fazenda onde eles ficam, como é a casa grande. Volta para me reportar antes de nós chegar." Sabonete assentiu e saiu correndo, rápido que nem uma raposa. Depois, Lampião se virou para o Ponto Fino. "Você fica de atirador nas alturas. Quando nós chegar, sobe num ponto alto e fica de olho. Se alguém tentar fugir, você sabe o que fazer." "Pode deixar, capitão." Lampião então olhou para os outros. "Vocês vão comigo. Vamos chegar devagar, estudando o terreno. Quero saber cada saída, cada esconderijo. Porque quando a coisa começar, não vai ter espaço para erro." "Oxente,
Mas antes de tudo, deixa eu explicar direito como era a cabeça de Lampião. Tinha gente que pensava que ele era bandido comum, que matava por matar, que roubava por roubar. Mas não era assim, não. Lampião tinha um código, regras claras. Ele não mexia com pobre honesto, não roubava de quem não tinha, não atacava mulher trabalhadora nem criança, não matava sem motivo. Mas quando via injustiça, quando via rico abusando de pobre, quando via coronel humilhando gente simples, aí o sangue dele fervia, aí a justiça dele descia pesada. Como meu tio contava assim, o cabra que não respeita o sertão aprende do jeito certo. Enquanto os homens se preparavam, Lampião foi até uma pedra afastada, tirou a peixeira da bainha e começou a afiar na pedra. O som do metal raspando na rocha ecoava pela gruta. Cada passada era uma promessa, cada movimento era uma sentença. Maria Bonita se aproximou e sentou ao lado dele. "Você está pensando no quê, Virgulino?" Ela perguntou baixinho, usando o nome verdadeiro dele. Ele continuou afiando a peixeira com os olhos fixos na lâmina. "Tô pensando naquelas 4 mulheres", ele respondeu. "Tô pensando na dor que elas sentiram, na humilhação, no desespero. Tô pensando nos filhos delas, nos netos, vendo as mães marcadas que nem gado." Maria Bonita colocou a mão no ombro dele. "E você vai fazer justiça por elas." "Vou", ele confirmou, erguendo os olhos para ela. "Mas não vai ser rápido, não vai ser fácil para o coronel. Ele vai sentir cada gota de dor que causou." A peixeira brilhava ao sol, afiada que nem navalha de barbeiro. Quem conhece sertão sabe que certas coisas só a justiça resolve. Por volta das 9 horas, Sabonete voltou correndo, suado, mas com informações precisas. "Capitão", ele disse, recuperando o fôlego, "a fazenda é grande. Casa grande no centro, senzala dos trabalhadores do lado esquerdo, curral do lado direito. Contei 6 capangas armados, todos com rifle. O coronel tá na varanda da casa bebendo cachaça desde cedo." "As 4 mulheres?" Lampião perguntou. "Estão trabalhando", Sabonete respondeu. "Vi 2 lavando roupa no riacho, uma na cozinha, outra costurando na sombra. Todas com o ombro enfaixado." Lampião apertou os punhos. A raiva queimava no peito dele como brasa viva. "Mais alguém?" ele perguntou. "Tem uns 10 trabalhadores no campo", Sabonete disse. "Mas esses são gente boa, dá pra ver. Tão só trabalhando para sobreviver." "Certo", Lampião disse. "Não vamos mexer com eles. Nosso alvo é o coronel e os capangas dele." Ele se levantou, colocou a peixeira na bainha e pegou o rifle. "Vamos!" Os 15 cangaceiros montaram nos cavalos. Maria Bonita montou no cavalo dela, um alazão forte e rápido que ela mesma tinha domado. João Pequeno ficou para trás, na gruta, porque não era homem de luta. E foi assim, meu povo, que começou a cavalgada da justiça. Eles seguiram pela caatinga, evitando a estrada principal. Lampião conhecia cada trilha, cada atalho. O sol subia no céu, prometendo um dia escaldante, mas os cangaceiros estavam acostumados. Nasceram no calor, viviam no calor, lutavam no calor. Durante o caminho, Lampião ia pensando, planejando cada passo. Ele não era homem de agir por impulso. Cada ação dele era calculada, pensada, executada com precisão. Agora segura a atenção, meu povo, que a história vai mostrando passo a passo. "Corisco", Lampião chamou, cavalgando ao lado do Diabo Loiro. "Quando nós chegar, você entra pela esquerda com 5 homens, cerca a senzala, mas não mexe com os trabalhadores. Só garante que os capangas não usem eles de escudo." "Entendido, capitão." "Moita brava", ele continuou. "Você entra pela direita com mais 5. Fecha o curral, não deixa ninguém escapar por ali. Pode deixar. Eu, Maria Bonita e Ponto Fino, vamos direto para Casa Grande." Lampião finalizou. "É lá que o coronel tá. E é lá que a justiça vai ser feita." O vento soprava quente pela caatinga, levantando poeira vermelha.
Os cascos dos cavalos batiam no chão seco, marcando o ritmo da cavalgada. As armas balançavam nas cartucheiras prontas para serem usadas. Não se engane que cada passo desses cabras tinha razão. Quando estavam a meia légua da fazenda, Lampião ergueu a mão, pedindo para todos pararem. Desceu do cavalo e foi até uma elevação para observar o terreno. A fazenda se estendia na planície, exatamente como o Sabonete tinha descrito. Casa grande branca no centro, senzala à esquerda, curral à direita. Dava para ver os capangas, rifles nos ombros, caminhando pela propriedade. O coronel estava sentado na varanda, com uma garrafa na mão. Lampião observou cada detalhe, calculou cada movimento, imaginou cada possibilidade. Depois de 5 minutos, voltou para o cavalo. É agora, ele disse simplesmente. Os cangaceiros se dividiram em 3 grupos conforme o plano. Corisco levou 5 para a esquerda. Moita Brava levou 5 para a direita. Lampião, Maria Bonita e Ponto Fino foram pelo centro. O sol estava quase a pino, meio-dia se aproximava. O calor era sufocante, mas para Lampião, o calor que importava era outro. Era o fogo da vingança queimando no peito. Era a sede de justiça correndo nas veias. Antes que o vento leve a história, escutem bem o que rolou. Eles se aproximaram devagar, usando as árvores e pedras como cobertura. Os cascos dos cavalos eram abafados pela areia solta. O vento soprava a favor, levando o som para longe da fazenda. Quando estavam a 100 metros, Lampião parou mais uma vez. Olhou para o Ponto Fino e apontou para uma elevação rochosa à direita. Sobe ali, cobre a gente. Ponto Fino assentiu e subiu silenciosamente, como uma cobra subindo em pedra. Em menos de 1 minuto, já estava posicionado, com o rifle apontado para a fazenda. Lampião olhou para Maria Bonita. Você fica atrás de mim. Se alguma coisa der errado, você sabe o que fazer. Ela sorriu. Um sorriso que era ao mesmo tempo doce e mortal. Sei, sim, meu amor. Atirar. Ele sorriu de volta. Conhecia ela. Sabia que era tão boa de mira quanto qualquer homem do bando. O tempo parou. O dedo no gatilho, a respiração suspensa, o suor escorrendo. Lampião esperou, observou, calculou. Um dos capangas passou perto demais de onde Corisco e seus homens estavam escondidos. Lampião viu o diabo loiro se mexer, pronto para atacar. Mas Lampião ergueu a mão, pedindo calma. Ainda não era a hora. Outro capanga se aproximou da casa grande. Mais perto, mais perto. Agora. Lampião assobiou. Um assovio baixo, quase inaudível, mas que os cangaceiros conheciam bem. Era o sinal. E num piscar de olhos, o sertão explodiu em ação. Corisco e seus homens saíram da cobertura à esquerda, rifles em punho. Moita Brava e seu grupo apareceram à direita. Lampião, montado no cavalo, avançou pelo centro, com Maria Bonita logo atrás. O Tonho Carrasco foi o primeiro a cair. Nem teve tempo de gritar. Ponto Fino da elevação rochosa acertou ele bem no peito. O homem caiu como saco de farinha. O Anísio Coveiro tentou correr, mas Corisco foi mais rápido. Um tiro certeiro e o capanga tombou na poeira. O Mundinho Tição teve mais sorte. Conseguiu dar um tiro de alerta antes de ser atingido por Moita Brava. O som do disparo ecoou pela fazenda inteira. O homem grande caiu no chão, morto na hora. E pronto. O inferno tinha começado. O coronel Tertuliano se levantou da cadeira na varanda, derrubando a garrafa de cachaça. Os olhos dele se arregalaram quando viu os cangaceiros cercando a fazenda. Quem é vocês? Ele berrou correndo para dentro da casa. Os 3 capangas que sobraram, Zé Canhoto, Severino Judas e Chico Veneno, se posicionaram na frente da casa grande, atirando contra os cangaceiros. Mas eram 3 contra 15. Não tinha como ganhar. Lampião desmontou do cavalo com a calma de quem tem certeza da vitória. Cada passo ecoava como trovão. 1, 2, 3, e o sertão segurou a respiração. Zé Canhoto, o melhor atirador dos capangas, mirou em Lampião. O dedo dele apertou o gatilho. Mas Ponto Fino foi mais rápido. Da elevação, acertou a mão de Zé Canhoto, fazendo o rifle voar longe.
O capanga gritou de dor, segurando a mão sangrenta. Severino Judas tentou correr para os fundos, mas Corisco cortou o caminho. Os dois se encararam. Não adianta correr, Corisco disse com o rifle apontado. Sua conta chegou. Um tiro. Severino caiu morto. Chico Veneno, vendo que estava perdido, largou a arma e ergueu as mãos. Não atira, eu me rendo. Lampião se aproximou dele com a peixeira na mão. Onde está o coronel? Dentro da casa, Chico gaguejou. Deve estar se escondendo. Leva nós até ele, Lampião ordenou. Chico Veneno, tremendo de medo, entrou na casa grande. Lampião e Maria Bonita foram atrás. Os outros cangaceiros ficaram do lado de fora, vigiando. Dentro da casa, tudo era luxo. Móveis caros, tapetes persas, quadros nas paredes, riqueza construída com o suor e o sangue dos pobres. Coronel! Lampião chamou, com a voz ecoando pelos corredores. Não adianta se esconder! Sai daí que a gente precisa conversar! Silêncio. Lampião caminhou pela casa abrindo portas, verificando cômodos. Maria Bonita ia atrás, com o rifle pronto. Finalmente, no último quarto, encontraram o coronel Tertuliano Barbosa. Ele estava escondido debaixo da cama, tremendo que nem vara verde. Mas sai daí, Lampião ordenou. O coronel saiu devagar, com as mãos erguidas. O rosto dele, sempre arrogante, agora estava pálido de medo. Quem é você? Ele perguntou com a voz trêmula. Lampião tirou os óculos escuros. Olhou o coronel nos olhos. Eu sou a justiça que você nunca achou que ia chegar. E não se engane, meu povo, que o julgamento do coronel Tertuliano Barbosa estava prestes a começar. O sertão nunca esquece e Lampião nunca perdoa. Lampião arrastou o coronel Tertuliano pelos cabelos, puxando ele para fora do quarto. O homem gritava, implorava, chorava que nem criança assustada. Toda aquela arrogância de antes tinha sumido. Agora era só um covarde tremendo de medo. Pelo amor de Deus! O coronel gritava. Eu tenho dinheiro, posso pagar. Quanto você quer? Lampião não respondeu. Só continuou arrastando ele pelos corredores da casa grande, passando pelos móveis caros, pelos tapetes finos, por toda aquela riqueza construída em cima do sofrimento alheio. Maria Bonita vinha logo atrás, com o rifle na mão e o olhar duro. Ela tinha visto muita coisa na vida de cangaceira, mas o que aquele coronel tinha feito com as 4 mulheres mexeu com ela de um jeito especial. Porque Maria Bonita também era mulher, também tinha deixado tudo para viver no sertão, também sabia o que era ser julgada e marcada só por ser quem era. Prestem atenção, meu povo, que essa parte é importante. Quando Lampião chegou na varanda da casa grande, o sol do meio-dia batia forte. Os outros cangaceiros já tinham terminado o serviço. Dos 6 capangas, 3 estavam mortos. Tonho Carrasco, Anísio Coveiro e Mundinho Tição. Severino Judas também tinha caído. Zé Canhoto estava sentado no chão, segurando a mão ferida, gemendo de dor. Chico Veneno tinha se rendido e estava de joelhos, vigiado por 2 cangaceiros. Os trabalhadores da fazenda, aqueles 10 homens honestos que só queriam ganhar o pão de cada dia, estavam reunidos num canto, protegidos por Corisco e seus homens. Lampião tinha dado ordem clara. Ninguém mexia com trabalhador honesto. Moita brava, Lampião chamou. Vai buscar as 4 mulheres. Quero elas aqui. Moita brava assentiu e saiu correndo. Voltou poucos minutos depois, com Dona Josefa, Maria do Socorro, Luzia e Benedita. As 4 vinham assustadas, sem entender o que estava acontecendo. Ainda traziam os ombros enfaixados, marcas da crueldade que tinham sofrido. Quando viram Lampião, segurando o coronel pelos cabelos, as 4 pararam, sem saber o que pensar. Vocês são Dona Josefa, Maria do Socorro, Luzia e Benedita? Lampião perguntou, com voz firme, mas respeitosa. As 4 assentiram, ainda tremendo. Não tenham medo, Lampião disse. Nós não viemos aqui para machucar vocês, viemos para fazer justiça. Dona Josefa, a mais velha, deu um passo à frente.
Mesmo com a dor no ombro, mesmo com o medo, ela tinha coragem no olhar. "O senhor é Lampião?" ela perguntou. "Sou", ele confirmou. "Então Deus ouviu minhas preces?" Ela disse com lágrimas nos olhos. "Rezei a noite toda pedindo justiça. Como meu avô sempre dizia, Deus demora, mas não falha." Lampião jogou o coronel no chão da varanda bem na frente das 4 mulheres. O homem caiu de joelhos, soluçando. "Esse homem aqui", Lampião disse apontando para o coronel, "marcou vocês a ferro quente como se fossem gado dele. É verdade?" As 4 mulheres assentiram com as lágrimas correndo pelo rosto. "Mostrem as marcas", Lampião pediu. Uma por uma, as 4 mulheres abaixaram o pano que cobria os ombros. As marcas TB estavam ali, vermelhas, inchadas, doloridas, queimaduras profundas que iam deixar cicatriz para sempre. Maria Bonita fechou os olhos, com raiva. Os cangaceiros murmuraram entre si revoltados. Até os trabalhadores da fazenda, que tinham medo de tudo, sentiram o sangue ferver. Não se engane, que cada suspiro ali carregava a indignação do sertão inteiro. Lampião se virou para o coronel. "Levanta!" ele ordenou. O coronel se levantou com dificuldade, as pernas tremendo. "Agora vai explicar para todo mundo aqui por que você fez isso", Lampião disse. "E não me venha com lorota, quero a verdade." O coronel engoliu seco. Eu estava bêbado, não sabia o que estava fazendo." "Mentira", Lampião cortou. "Você sabia exatamente o que estava fazendo. Chama os capangas, manda segurar as mulheres, pega o ferro em brasa, marca uma por uma. Tudo isso dá trabalho. Não é coisa de quem tá tão bêbado que não sabe o que faz." O coronel não respondeu. "Eu vou perguntar de novo", Lampião disse, a voz mais baixa, mas mais perigosa. "Por que você fez isso?" "Oxente, mas prestem atenção na resposta dele." Porque eu posso." O coronel finalmente confessou, a voz saindo fraca. "Porque essa terra é minha, essas pessoas trabalham para mim e eu faço o que quero, sempre fiz. Ninguém nunca me impediu." Um silêncio pesado caiu sobre a varanda. Era a confissão mais cruel que alguém podia fazer. Não tinha arrependimento, não tinha vergonha. Só arrogância pura, mesmo no meio do medo. Lampião olhou para as 4 mulheres. "Vocês ouviram?" ele perguntou. "Ele fez isso porque acha que pode. Porque é rico, porque tem terra, porque tem poder." Ele se virou para o coronel de novo. "Mas sabe o que você esqueceu, seu desgraçado? Você esqueceu que no sertão existe uma justiça mais alta que a sua. Uma justiça que não liga para dinheiro, para terra, para poder. Uma justiça que olha para o coração das pessoas e vê quem é bom e quem é ruim. Como dizia o velho, quando o sertão fala, até Deus escuta." Lampião se virou para Maria Bonita. "Traz o ferro." Maria Bonita entrou na casa e voltou com o mesmo ferro de marcar gado que o coronel tinha usado nas mulheres. Ela entregou para Lampião. "Acende o fogo", Lampião ordenou para o Corisco. Corisco juntou lenha seca, fez uma fogueira ali mesmo na varanda. Em poucos minutos, as chamas subiam altas. Lampião colocou o ferro no meio do fogo. O coronel começou a tremer mais ainda. "Não, não, pelo amor de Deus, não." "Agora você pede misericórdia?" Lampião perguntou. "Quando as mulheres pediram, você teve pena? Quando elas imploraram, você parou?" O coronel não respondeu, só chorava. Lampião esperou o ferro ficar vermelho, em brasa, exatamente como tinha estado na noite em que o coronel marcou as 4 mulheres. O metal brilhava, prometendo dor. "Agora senta que lá vem história, que essa parte é de fazer até o vento parar de soprar." "Segura ele", Lampião ordenou. Corisco e Moita Brava seguraram o coronel pelos braços, da mesma forma que os capangas tinham segurado as mulheres. O homem se debatia, gritava, implorava. "Dona Josefa", Lampião chamou. "A senhora foi a primeira a ser marcada?" "Fui", ela respondeu com a voz firme agora. "Então a senhora vai ser a primeira a fazer justiça", Lampião disse, oferecendo o ferro em brasa para ela. Dona Josefa olhou para o ferro. Depois olhou para o coronel.
Depois olhou para os próprios netos, que tinham vindo correndo quando ouviram os tiros, e agora assistiam tudo de longe. Ela pegou o ferro. O coronel gritou: "Não, por favor, eu imploro. Tenho família, tenho filhos." "E essas mulheres também têm", Lampião disse friamente. "Mas você não pensou nisso." Dona Josefa se aproximou. As mãos dela tremiam, não de medo, mas de raiva contida. 52 anos lavando roupa no sol quente, criando netos órfãos, trabalhando honesto, e tinha sido marcada como animal por um homem que nunca trabalhou um dia na vida. Ela encostou o ferro em brasa no ombro do coronel. O grito dele ecoou pela fazenda inteira. Um grito de dor pura, de desespero, de humilhação, exatamente como tinha sido o grito dela na noite anterior. Quem conhece o sertão sabe que a justiça pode demorar, mas quando chega, é certeira. Dona Josefa tirou o ferro. As letras J de Josefa estavam marcadas na pele do coronel. "Próxima", Lampião disse. Maria do Socorro pegou o ferro. Suas mãos, que faziam comida tão boa, que alimentavam gente com fome, agora seguravam um instrumento de justiça. Ela também encostou o ferro no outro ombro do coronel. Outro grito, outra marca, a letra M de Maria. Depois foi Luzia, a costureira de dedos ágeis que remendava a roupa dos pobres de graça, marcou o peito do coronel com a letra L. Por último, Benedita, a parteira que tinha trazido 200 crianças ao mundo, que salvava vidas, marcou as costas dele com a letra B. 4 marcas, uma para cada mulher, uma para cada injustiça. O coronel tinha desmaiado de dor depois da terceira marca. Corisco jogou água nele para acordar. Lampião queria que ele sentisse tudo. Não se engane, meu povo, que essa justiça era necessária. Quando as 4 mulheres terminaram, Lampião pegou o ferro de volta, colocou no fogo de novo, esperou ficar vermelho. "Mas a justiça ainda não acabou", ele disse. Ele se virou para os trabalhadores da fazenda que assistiam tudo. "Alguém aqui também foi humilhado por esse coronel? Alguém sofreu nas mãos dele?" Um homem magro, de uns 40 anos, deu um passo à frente. "Meu nome é Antônio da Cruz", ele disse. "Trabalho aqui há 15 anos. Ele me deve 3 anos de salário. Quando pedi o pagamento, ele mandou me dar 20 chicotadas." "Mostra as costas", Lampião pediu. Antônio tirou a camisa. As costas dele eram um mapa de cicatrizes, marcas de chicote que nunca sararam direito. Outro homem se aproximou. "Eu sou Pedro Retirante. O coronel me prometeu terra para plantar. Trabalhei 2 anos, plantei, colhi. Quando fui pegar minha parte, ele disse que a colheita era toda dele e me expulsou de mãos vazias." Uma mulher velha também se aproximou. "Meu nome é Rosa do Monte. O coronel matou meu filho. Disse que o menino tinha roubado um frango, mas era mentira. Enforcou o menino de 12 anos na frente de todo mundo para servir de exemplo." E assim, um por um, os trabalhadores foram contando suas histórias. 10 pessoas, 10 injustiças, 10 sofrimentos causados pelo coronel Tertuliano Barbosa. Escutem bem, que cada palavra dessas valia mais que ouro. Lampião ouviu tudo em silêncio. Quando o último trabalhador terminou de falar, ele se virou para o coronel, que tinha voltado a chorar. "Você ouviu?" Lampião perguntou. "Essas são as pessoas que você explorou, humilhou, marcou, matou, e você acha que merece viver?" O coronel caiu de joelhos. "Me perdoe, eu vou mudar, vou pagar tudo que devo, vou libertar todo mundo. Só não me mate." "Agora você promete mudança?" Lampião riu, mas era uma risada sem alegria. "Agora você promete justiça? Quando a peixeira está no seu pescoço." Ele olhou para as 4 mulheres, para os trabalhadores, para Maria Bonita, para os cangaceiros. "A decisão não é minha", ele disse. "É deles. São eles que sofreram, são eles que vão decidir." Lampião se virou para as 4 mulheres. "O que vocês acham? Esse homem merece viver?" Dona Josefa olhou para o coronel. Pensou nos netos dela, órfãos. Pensou na filha que tinha morrido de febre porque não tinha dinheiro para médico, enquanto o coronel gastava fortunas em cachaça. Pensou em todos os anos de trabalho duro, de humilhação, de sofrimento.
Ele não merece, ela disse com a voz firme. Maria do Socorro concordou. Não merece. Luzia assentiu. Não merece. Benedita, a parteira que salvava vidas, que trazia crianças ao mundo com as próprias mãos, olhou para o coronel e disse: ele não merece viver, mas também não merece morrer rápido. Tem que sentir cada gota de dor que causou. Lampião assentiu. Olhou para os trabalhadores. E vocês? Antônio da Cruz, com as costas marcadas de chicote, disse: que ele pague. Pedro, retirante, que tinha trabalhado 2 anos de graça, disse: que ele pague. Rosa do Monte, que tinha perdido o filho de 12 anos, disse com lágrimas nos olhos: que ele pague pelo meu menino. E todos os outros concordaram. 10 vozes unidas pedindo justiça. Como meu pai sempre dizia, quando o povo todo pede justiça, até Deus não pode negar. Lampião olhou para o coronel pela última vez. Você ouviu o povo falar, ele disse. No sertão, quem planta vento colhe tempestade. Você plantou sofrimento, humilhação, morte. Agora vai colher o que plantou. Ele tirou a peixeira da bainha. A lâmina brilhava ao sol do meio-dia, afiada como nunca. Aqui não tem perdão, Lampião disse. E num movimento rápido, preciso, executou a sentença. O coronel Tertuliano Barbosa, homem que tinha se achado dono de vidas, que tinha marcado mulheres como gado, que tinha explorado pobres a vida inteira, caiu no chão da própria varanda. O sertão tinha feito justiça. Meu povo, a verdade do sertão é dura, mas ouçam que vale a pena. Quando um homem abusa do poder, quando humilha os fracos, quando acha que está acima da lei de Deus, mais cedo ou mais tarde a conta chega. E quando chega, vem pesada. Lampião limpou a peixeira na roupa do coronel e guardou na bainha. Olhou para as 4 mulheres. Vocês estão livres, ele disse. Essa fazenda agora é de vocês. A terra, a casa, o gado, tudo. Dividam entre vocês e os trabalhadores. Trabalhem junto, honesto, com respeito. Construam algo bom em cima dessa terra que só viu sofrimento. As 4 mulheres caíram de joelhos, chorando. Mas agora era choro de alívio, de gratidão, de libertação. Obrigada, capitão, Dona Josefa disse. Que Deus te abençoe. Não me agradeça, Lampião respondeu. Só fiz o que tinha que ser feito, o que a lei dos homens nunca faria. Ele se virou para os trabalhadores. E vocês, cuidem dessas mulheres. Ajudem elas a reconstruir. Essa fazenda agora é de quem trabalha nela, não de quem explora. Os trabalhadores assentiram com os olhos brilhando de esperança. Pela primeira vez em muitos anos, tinham esperança de uma vida melhor. Maria Bonita se aproximou das 4 mulheres e abraçou cada uma. Vocês são fortes, ela disse. Mais fortes do que imaginam. Não deixem nunca mais ninguém marcar vocês. Vocês não são propriedade de ninguém. São mulheres livres. Não é qualquer história, não. É daquelas que atravessa gerações. Lampião olhou para o sol. Já passava das 2 da tarde. Vamos embora, ele disse para os cangaceiros. Nosso trabalho aqui acabou. Os 15 homens montaram nos cavalos. Maria Bonita também montou. Antes de partir, Lampião olhou uma última vez para a fazenda. As 4 mulheres estavam abraçadas, chorando e rindo ao mesmo tempo. Os trabalhadores já começavam a fazer planos para o futuro. O corpo do coronel jazia no chão, marcado 4 vezes, um lembrete do que acontece com quem abusa do poder. E foi assim, meu povo, que a justiça foi feita naquele dia de março de 1926. Lampião e seu bando galoparam pela Caatinga, deixando para trás uma fazenda transformada e um povo libertado. O vento soprava quente, levantando poeira vermelha. O sol batia forte nas costas dos cangaceiros. E o sertão, que tinha testemunhado tanta crueldade, agora testemunhava a justiça. Porque no sertão, meu povo, a palavra final nunca é dos coronéis, é do povo. E quando o povo se levanta, quando a injustiça fica clara demais, quando a dor grita alto demais, sempre aparece alguém para fazer o que tem que ser feito.
Às vezes, esse alguém usa chapéu de couro, cartucheira cheia de balas e uma peixeira afiada. Às vezes, esse alguém se chama Lampião. A notícia do que tinha acontecido na fazenda do coronel Tertuliano Barbosa se espalhou pelo sertão que nem fogo na caatinga seca. De boca em boca, de povoado em povoado, a história foi crescendo, ganhando detalhes, virando lenda. Prestem atenção, meu povo, que essa parte é importante. No primeiro povoado que a notícia chegou, um lugar pequeno chamado Riacho Fundo, a 3 léguas da fazenda, o povo se reuniu na porta da venda do seu Macário. Era fim de tarde quando João Pequeno, o vaqueiro que tinha levado a notícia para Lampião, chegou montado no cavalo cansado. "Gente!" ele gritou descendo do cavalo. "Vocês não vão acreditar no que aconteceu na fazenda do coronel Tertuliano." Uma multidão se formou em volta dele. Todo mundo conhecia o coronel Tertuliano. Todo mundo tinha medo dele. Muita gente ali já tinha sofrido alguma coisa nas mãos daquele homem ou dos capangas dele. "Fala logo, João", seu Macário pediu. "Não fica enrolando." E João Pequeno contou tudo. Contou do ferro em brasa, das 4 mulheres marcadas, de como ele tinha galopado a noite toda para avisar Lampião. Contou de como o rei do cangaço tinha juntado os cabras dele e invadido a fazenda. Contou da justiça que tinha sido feita. Quando terminou, o silêncio tomou conta da praça. Oxente, mas escutem bem o que aconteceu depois. Uma mulher velha, Dona Quitéria, começou a chorar. Mas não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de alegria, de justiça finalmente feita. "Graças a Deus", ela disse, erguendo as mãos para o céu. "Finalmente alguém parou aquele demônio." E foi assim, meu povo, que começou. Primeiro uma mulher, depois outra, depois um homem, depois outro. Em poucos minutos, todo o povoado de Riacho Fundo estava celebrando, porque aquele coronel tinha feito mal demais. Tinha roubado terra, tinha explorado o trabalhador, tinha matado gente inocente e agora finalmente tinha pagado. Como meu avô dizia, quando um tirano cai, o povo todo respira aliviado. Do Riacho Fundo, a notícia foi para Serra Branca. De Serra Branca, foi para Umburana. De Umburana, foi para Quixabeira. E assim, de povoado em povoado, a história foi se espalhando. E em cada lugar que chegava, o povo reagia da mesma forma, com alívio, com alegria, com a sensação de que finalmente a justiça tinha sido feita. Mas nem todo mundo ficou feliz com a notícia. Não se engane que quando um coronel cai, os outros ficam preocupados. A 5 léguas dali, numa fazenda ainda maior que a do coronel Tertuliano, morava um homem chamado Coronel Amâncio Leite. Era amigo do Tertuliano, da mesma laia, do mesmo tipo. Também tinha terra demais, dinheiro demais e crueldade demais. Quando a notícia chegou até ele, trazida por um vaqueiro que tinha visto tudo de longe e fugido antes do ataque, o coronel Amâncio ficou branco de raiva. "Lampião fez o quê?" ele berrou, socando a mesa. O vaqueiro, um homem chamado Zé da Grota, contou tudo tremendo de medo. "Matou os 6 capangas, seu coronel, todos mortos, e o coronel Tertuliano, ele foi marcado pelas 4 mulheres antes de morrer." Marcado? O coronel Amâncio não acreditava. "Como assim marcado?" "Com o mesmo ferro que ele usou nelas, seu coronel", Zé da Grota explicou. "Lampião deixou as mulheres marcarem ele antes de executar." O coronel Amâncio ficou de pé, caminhando de um lado para o outro da sala. O medo e a raiva lutavam dentro dele. Medo porque sabia que se Lampião tinha feito aquilo com o Tertuliano, podia fazer com ele também. Raiva porque um cangaceiro tinha ousado matar um coronel rico e poderoso. Prestem atenção que esse coronel Amâncio vai ser importante daqui a pouco. "Isso não pode ficar assim", ele disse, batendo o punho na mesa de novo. "Se todo cangaceiro começar a matar coronel, vira uma bagunça. Não vai ter mais lei, não vai ter mais ordem." Zé da Grota ficou quieto, sabendo que quando o patrão estava assim, era melhor não falar nada.
Eu vou reunir os outros coronéis. Amâncio decidiu. Vamos juntar dinheiro, juntar capangas, juntar força. E vamos colocar um preço tão alto na cabeça do Lampião que até o diabo vai querer caçar ele. E foi exatamente isso que ele fez. Nos dias seguintes, o coronel Amâncio Leite mandou mensageiros para todos os outros coronéis da região. Para o coronel Deodato de Canindé, para o coronel Feliciano de Garanhuns, para o coronel Mané Grosso de Caruaru, para o coronel Zé Paulino de Afogados. 5 coronéis ricos, poderosos, cruéis. Cada um com seus capangas, suas terras, seu dinheiro. Escutem bem, meu povo, que quando o rico se junta é para fazer maldade. Eles marcaram uma reunião numa fazenda no meio do caminho de todos, um lugar chamado Fazenda Santa Cruz. Era uma propriedade neutra, de um coronel que já tinha morrido e a viúva deixava o lugar ser usado para negócios. No dia combinado, os 5 coronéis chegaram. Cada um trouxe 5 capangas armados até os dentes. 25 homens ruins, mais os 5 coronéis. 30 almas vendidas para o demônio, todas reunidas com um único objetivo: acabar com o Lampião. Dentro da casa grande da Fazenda Santa Cruz, numa mesa longa de madeira escura, os 5 coronéis se sentaram. Coronel Amâncio Leite presidia a reunião. Meus amigos, ele começou com a voz grave. Todos vocês sabem por que estamos aqui. Lampião matou o coronel Tertuliano Barbosa. Invadiu a fazenda dele, matou os capangas e executou ele na frente de todo mundo. Os outros coronéis murmuraram entre si, balançando a cabeça negativamente. Isso é um absurdo, o coronel Deodato falou. Um cangaceiro bandido não pode sair por aí matando gente de bem. Como meu tio sempre dizia, rico chama rico de gente de bem, mesmo quando os dois são demônios. O coronel Feliciano bateu na mesa. Eu conhecia o Tertuliano há 20 anos. Era um homem de respeito, um homem de posses. E agora, um bandido matou ele como se fosse cachorro vagabundo. O coronel Amâncio assentiu. Exatamente. E se nós não fizermos nada, Lampião vai achar que pode fazer isso com qualquer um de nós. Hoje foi o Tertuliano. Amanhã pode ser eu. Depois de amanhã, vocês. Silêncio pesado caiu sobre a mesa. O que você propõe? O coronel Mané Grosso perguntou. Proponho que a gente junte força. Amâncio respondeu. Cada um coloca 10 contos de réis. São 50 contos no total. Com esse dinheiro, a gente contrata os melhores caçadores de cangaceiro do Nordeste. Gente treinada, gente experiente. E a gente vai atrás do Lampião até encontrar. Os coronéis se entreolharam. 10 contos de réis é muito dinheiro, o coronel Zé Paulino disse. Mas a vida de vocês vale quanto? Amâncio rebateu. Vale 10 contos, 20, 50. Porque se Lampião não for parado, uma hora ele vem para cima de cada um de nós. Não se engane, meu povo, que medo faz rico gastar dinheiro. Um por um, os coronéis concordaram. Cada um colocaria 10 contos de réis, 50 contos no total. Uma fortuna que daria para comprar 5 fazendas grandes. E quem vamos contratar? O coronel Deodato perguntou. O coronel Amâncio sorriu. Um sorriso torto e maldoso. Vocês conhecem o capitão Pereira? Os rostos dos outros coronéis ficaram sérios. Conheciam sim. O capitão Pereira era um ex-militar, um homem cruel e eficiente que comandava um grupo de volantes. Soldados particulares pagos para caçar cangaceiros. Diziam que o capitão Pereira já tinha matado 40 cangaceiros. Cortava as cabeças e guardava num saco para receber recompensa. Não tinha piedade, não tinha misericórdia. Era uma máquina de matar. Ele vai aceitar? O coronel Feliciano perguntou. Com 50 contos de réis? Amâncio riu. Ele não só vai aceitar, como vai trazer a cabeça do Lampião numa bandeja de prata. Oxente, mas como meu pai dizia, quem conta com ovo no fiofó da galinha, às vezes fica sem o ovo e sem a galinha. Os coronéis selaram o acordo. Cada um mandaria o dinheiro para os próximos dias. O coronel Amâncio ficou responsável por entrar em contato com o capitão Pereira e contratar os serviços dele.
A reunião terminou com os 5 coronéis brindando com cachaça cara, comemorando o que achavam que seria o fim de Lampião. Mas havia uma coisa que eles não sabiam. Havia um empregado na fazenda Santa Cruz, um homem velho e quieto chamado Sebastião, que servia café e cachaça durante a reunião. Sebastião tinha ouvido tudo, cada palavra, cada plano, e Sebastião tinha um sobrinho que trabalhava como correio entre os povoados. Um jovem de 20 anos chamado Antônio, que conhecia as trilhas da Caatinga como a palma da mão. Naquela mesma noite, depois que os coronéis foram embora, Sebastião chamou o sobrinho. Antônio, ele disse com a voz baixa, você precisa levar um recado para o capitão Lampião. Recado? O jovem perguntou. Que recado, tio? Os coronéis estão armando contra ele, Sebastião explicou. Vão pagar 50 contos de réis para o capitão Pereira caçar ele. Você tem que avisar. Antônio engoliu seco. Levar recado para Lampião era perigoso. Se os coronéis descobrissem, ele seria morto. Mas Antônio tinha crescido ouvindo as histórias do rei do cangaço. Sabia que Lampião defendia os pobres, que fazia justiça quando a lei dos ricos falhava. Eu vou, ele disse. Como meu avô sempre falava, coragem não é não ter medo, é ter medo e fazer assim mesmo. Antônio montou num cavalo na calada da noite e saiu galopando pela Caatinga. Ele sabia que Lampião costumava acampar numa região chamada Serra do Urubu, a 2 léguas dali. Galopou a noite toda, guiado pela lua cheia que iluminava o caminho. O vento frio da madrugada batia no rosto dele, mas ele não parava, porque sabia que aquela informação podia salvar a vida de Lampião. Quando o sol começou a nascer, Antônio já estava na Serra do Urubu. E lá, escondido entre as pedras e as árvores de Jurema, estava o acampamento de Lampião. 3 cangaceiros que faziam guarda viram Antônio se aproximar e apontaram os rifles. Alto aí! Quem é você? Meu nome é Antônio, ele gritou com as mãos para cima. Venho em paz, preciso falar com o capitão Lampião. Tenho informação importante. Os cangaceiros se entreolharam. Um deles, o Sabonete, reconheceu o rapaz. Eu conheço esse garoto. Ele é correio, trabalha honesto. Deixa ele passar. Antônio foi levado até onde Lampião estava. O rei do cangaço tinha acabado de acordar. Estava lavando o rosto numa bacia de água. Maria Bonita preparava café numa panela no fogo. Capitão, Antônio disse ofegante, eu tenho uma notícia importante. Lampião olhou para ele. Fala. E Antônio contou tudo. Contou da reunião dos 5 coronéis, dos 50 contos de réis, do capitão Pereira sendo contratado para caçar Lampião. Quando terminou, esperou a reação do capitão. Lampião ficou quieto por um momento. Depois, para surpresa de Antônio, sorriu. 50 contos de réis, ele disse. Minha cabeça tá valendo tudo isso? Devo tá ficando famoso. Maria Bonita riu também. Famoso e perigoso, Virgulino. Prestem atenção, meu povo, que Lampião não era homem de se assustar fácil. Ele se virou para os cangaceiros que estavam acordando no acampamento. Escutem todos, ele chamou. Os coronéis ricos da região juntaram 50 contos de réis para pagar o capitão Pereira para nos caçar. Os cangaceiros murmuraram entre si, alguns preocupados. O capitão Pereira era conhecido, era perigoso. Mas não vamos fugir, Lampião continuou, com a voz firme. Não vamos nos esconder, porque se a gente começar a fugir de volante, nunca mais vamos parar de correr. Ele olhou cada cangaceiro nos olhos. O que a gente vai fazer é o seguinte, vamos continuar fazendo nossa justiça, vamos continuar defendendo os pobres. E se o capitão Pereira quiser nos caçar, ele vai descobrir que não é fácil caçar quem conhece cada palmo dessa caatinga. Os cangaceiros bateram os rifles no chão em aprovação. Conheciam o capitão, confiavam nele. Lampião se virou para o jovem Antônio. Você fez bem em vir me avisar, ele disse. Obrigado. Aqui, pega isso. Ele entregou para Antônio uma bolsa com 50 mil réis. Mais do que o rapaz ganharia em 6 meses de trabalho. Mas, capitão, Antônio protestou,
Eu não fiz isso por dinheiro. Fiz porque é justo. Eu sei, Lampião disse, mas coragem merece recompensa. Pega e volta para tua família. Não conta para ninguém que você veio aqui. Antônio pegou o dinheiro, agradeceu e voltou para o cavalo. Antes de partir, olhou para Lampião uma última vez. Capitão, Deus proteja o Senhor. E você também, meu filho. Lampião respondeu. Não se engane que havia respeito entre o rei do cangaço e os pobres honestos. Quando Antônio foi embora, Lampião reuniu os cangaceiros. Corisco, ele chamou o Diabo Loiro. Quero que você vá até o povoado de Carnaúba e traga informação sobre o capitão Pereira. Onde ele está, quantos homens ele tem, para onde ele está indo. Entendido, capitão? Moita Brava, você e Ponto Fino vão fazer reconhecimento das fazendas dos 5 coronéis. Quero saber tudo sobre eles. Quantos capangas, quantas armas, quais são os pontos fracos? Os 2 assentiram. Sabonete, você fica de olheiro, circula pelos povoados, escuta as conversas, traz notícia para mim. Pode deixar. Lampião olhou para Maria Bonita. E nós? Ela perguntou. Ele sorriu. Nós vamos visitar as 4 mulheres da fazenda. Quero saber se elas estão bem, se conseguiram organizar a propriedade. E quero lembrar elas que o sertão não esquece. Como meu pai dizia, quem planta justiça colhe respeito. E foi assim, meu povo, que começou a preparação. De um lado, 5 coronéis ricos e o capitão Pereira, com 50 contos de réis e muitos homens armados. Do outro lado, Lampião e seus 15 cangaceiros, com coragem, conhecimento do sertão e a certeza de que a justiça estava do lado deles. A tempestade se formava no horizonte e, quando ela chegasse, o sertão inteiro ia tremer. 3 dias depois do aviso de Antônio, o capitão Pereira chegou na fazenda do coronel Amâncio Leite. Vinha montado num cavalo preto, com 20 homens atrás dele. 20 volantes treinados, armados com rifles novos e sede de sangue nos olhos. O capitão Pereira era um homem grande, de quase 2 metros de altura. Tinha uma cicatriz que cortava o rosto do olho esquerdo até o queixo, lembrança de briga com cangaceiros. Usava um uniforme militar surrado e um chapéu de feltro preto. Prestem atenção, meu povo, que esse homem era perigoso de verdade. O coronel Amâncio saiu para receber ele na varanda. Os outros 4 coronéis também estavam lá. Ô capitão Pereira, o coronel cumprimentou. 50 contos de réis para caçar Lampião. Metade agora, metade quando trouxer a cabeça dele. O capitão Pereira sorriu, mostrando dentes manchados. Em 2 semanas, Lampião vira passado. Como meu avô dizia, quem muito promete pouco cumpre. Dentro da casa, o capitão pegou 25 contos de réis e guardou na bolsa. Depois perguntou tudo sobre Lampião. Onde acampava, quantos homens tinha, quem ajudava ele. O problema não é só o Lampião, ele concluiu. É o povo que ajuda ele. Vou cortar essa ajuda. Vou queimar rancho, prender gente, fazer o que for preciso. Os coronéis assentiram. Era exatamente isso que queriam. O capitão Pereira foi direto para o povoado de Riacho Fundo, o mesmo onde João Pequeno tinha contado sobre a justiça na fazenda do Tertuliano. Chegou ao meio-dia, quando o sol queimava mais forte. Os 21 homens entraram em fila, rifles em punho. O povo saiu das casas assustado. Seu Macário, dono da venda, foi o primeiro a se aproximar. Boa tarde, senhores. Em que posso ajudar? O capitão Pereira desmontou. Olhou para o velho com desprezo. Você é o dono da venda? Sou sim, senhor. Então deve saber de tudo que acontece aqui. Quem passa, quem vai, quem vem. Seu Macário engoliu seco. Sei de algumas coisas, sim, senhor. Lampião já passou por aqui? O velho hesitou. Sabia que se dissesse a verdade, podia ter problema. Mas se mentisse e fosse descoberto, também. Passou sim, senhor, ele acabou confessando. Há uns 4 dias, mas só de passagem. Não ficou, não. E você deu abrigo para ele? Não, senhor. Ele só passou. O capitão Pereira deu um passo mais perto, ficando cara a cara. Tá mentindo. Não tô não, senhor. Juro por Deus. Não se engane, meu povo, que esse capitão era cruel. O capitão Pereira se virou para os volantes. Queimem a venda.
O quê? Seu Macário gritou. Mas eu não fiz nada. Você deixou o Lampião passar sem avisar ninguém. O capitão disse friamente. Isso já é ajudar. E quem ajuda bandido é bandido também. Os volantes pegaram tochas, atearam fogo. Em poucos minutos, as chamas subiam altas, consumindo o comércio que seu Macário tinha construído em 30 anos de trabalho. O velho caiu de joelhos, chorando. Meu Deus, minha vida inteira, tudo que eu tinha. O povo do povoado assistia em silêncio, com medo. Ninguém ousava intervir. O capitão Pereira montou no cavalo de novo e gritou para todo mundo ouvir. Isso aqui é um aviso. Quem ajudar Lampião, quem der abrigo, quem der comida, quem der informação, vai acabar igual ou pior. Eu não tenho pena, eu não tenho misericórdia. Meu trabalho é acabar com o cangaço e eu vou fazer isso de qualquer jeito. Como minha avó dizia, tem gente que acha que medo traz respeito, mas só traz ódio. O Sabonete soube no mesmo dia e galopou para a Serra do Urubu. Quando chegou, o sol já se punha. Lampião limpava o rifle. Maria Bonita cozinhava feijão. Capitão, notícia ruim! Sabonete gritou e contou tudo. Lampião ficou em silêncio. Aquele silêncio perigoso que todos conheciam. Virgulino, esse capitão tá queimando rancho de gente inocente. Maria Bonita disse. Eu sei. Ele respondeu com raiva na voz. Lampião se levantou e reuniu os 15 cangaceiros. O capitão Pereira quer nos caçar? Então vamos facilitar. Vamos deixar ele nos achar e atrair para uma emboscada. Onde? Moita Brava perguntou. No desfiladeiro da Pedra Furada, Lampião respondeu. Todos conheciam um corredor estreito entre paredões de rocha, lugar perfeito para emboscada. Amanhã de manhã, eu, Maria Bonita e mais 3 vamos aparecer em Serra Branca. Alguém vai avisar o capitão Pereira. Quando ele vier atrás, vamos fugir devagar, deixando rastro até o desfiladeiro. Ele olhou para o Corisco. Você e os outros 10 vão se esconder nas alturas. Quando os volantes entrarem, atiram de cima. Não vai ter como errar. Não se engane que Lampião era mestre em estratégia. No dia seguinte, o plano se desenrolou perfeitamente. Lampião apareceu em Serra Branca às 9 da manhã. Um homem chamado Zé Covarde correu avisar o capitão Pereira. Lampião está em Serra Branca, ele gritou. O capitão reuniu os 20 volantes e galopou para lá. Mas quando chegaram, Lampião já tinha ido embora, deixando o rastro claro. Seguem o rastro, o capitão Pereira ordenou. Lampião e seu grupo galopavam devagar o suficiente para serem seguidos. De vez em quando, Lampião olhava para trás e via a poeira que os volantes levantavam. Tão vindo, ele disse. Finalmente, o desfiladeiro da Pedra Furada apareceu na frente deles. Era exatamente como Lampião tinha descrito. Um corredor estreito entre 2 paredões de rocha, com uns 50 metros de comprimento. No topo dos paredões, escondidos atrás das pedras, estavam Corisco e os outros 10 cangaceiros, imóveis como estátuas. Lampião e seu grupo entraram no desfiladeiro, atravessaram ele e saíram do outro lado. Depois, desmontaram e se esconderam atrás de umas pedras grandes. Agora era só esperar. 5 minutos depois, o capitão Pereira e os 20 volantes chegaram na entrada do desfiladeiro. O capitão parou o cavalo, olhando desconfiado. O instinto dele gritava perigo. Gosto disso, ele disse para os volantes. Desfiladeiro é lugar de emboscada. Um dos volantes apontou para o chão. Mas o rastro passa direto por aqui, capitão. Eles atravessaram. O capitão Pereira ficou em dúvida. Olhou para o desfiladeiro, tentando ver algum sinal de perigo. Mas Corisco e os cangaceiros estavam bem escondidos. Não dava para ver nada. Finalmente, a ganância venceu a cautela. O capitão tomou a decisão. Vamos atravessar, mas em fila, atentos. Qualquer movimento suspeito, atirem. E começaram a entrar no desfiladeiro. 1, 2, 3, 4, 5 volantes já tinham entrado. Lampião, escondido do outro lado, esperava. Ainda não. Precisava de mais homens dentro da armadilha.
10, 15, 20, 21. Todos dentro. Agora. Lampião deu o sinal. Um assovio alto que ecoou pelo desfiladeiro. E o inferno desceu. Do alto dos paredões, Corisco e os 10 cangaceiros começaram a atirar. Tiros ecoavam como trovão, ricocheteando nas pedras, levantando poeira. Os volantes tentaram reagir, mas não conseguiam ver de onde vinham os tiros. Atiravam para cima, mas as balas batiam nas pedras sem acertar ninguém. O capitão Pereira gritou: "Recuem! Saiam do desfiladeiro!" Tarde demais. Lampião e seu grupo tinham fechado a saída por onde tinham passado. Agora os volantes estavam presos no meio, recebendo tiros de cima e das duas pontas. Em 5 minutos, metade tinha caído. O capitão Pereira largou o rifle. "Me rendo!" Lampião parou de atirar. Silêncio caiu sobre o desfiladeiro. Fumaça subia ao céu. Corpos cobriam o chão. Lampião se aproximou do capitão. 50 contos de réis. Sua vida valia isso. "Não vou te matar", Lampião continuou. "Mas você vai levar um recado para os coronéis. Diz que podem contratar quantos volantes quiserem. Não vai adiantar. O sertão é meu." O capitão Pereira montou no cavalo e saiu galopando. Dos 20 volantes, só 3 saíram vivos. 17 ficaram para trás. E foi assim que a emboscada da Pedra Furada entrou para a história. O capitão Pereira galopou sem parar até a fazenda do coronel Amâncio. Chegou de noite, coberto de sangue, sozinho, derrotado. "Onde estão seus homens?" o coronel perguntou. "Mortos. Todos mortos. Foi uma emboscada", o capitão respondeu com a voz rouca. O coronel ficou pálido. Se 20 volantes treinados tinham sido massacrados, o que impediria Lampião de vir atrás dele? Lampião mandou um recado. O capitão disse: "Você pode contratar quantos homens quiser. Não vai adiantar. O sertão é dele. Eu vou embora." O capitão Pereira disse, montando de novo: "Vou para longe daqui. E você devia fazer o mesmo." E saiu galopando. Como meu avô dizia, quando o medo entra pela porta, a coragem sai pela janela. Mas já era tarde, porque naquele momento, Lampião reunia os 15 cangaceiros. "Os 5 coronéis que pagaram ele ainda estão vivos. Vamos dividir em 5 grupos. Cada grupo visita um coronel. Hoje mesmo." Ao mesmo tempo, ele distribuiu as ordens. Corisco para o coronel Deodato, Moita Brava para o Feliciano, Sabonete para o Mané Grosso, Ponto Fino para o Zé Paulino. "Eu vou para o coronel Amâncio. Ele organizou tudo. Vou cuidar dele pessoalmente. Não matem capangas que se renderem." Lampião continuou. "Não mexam com trabalhador honesto. Nosso alvo são os coronéis. Só eles." E os 15 cangaceiros se dividiram e saíram galopando pela noite. A lua cheia iluminava o caminho. A justiça cavalgava com eles. Corisco chegou na fazenda do coronel Deodato às 10 da noite. 2 guardas na varanda. Quando estavam perto, Corisco assobiou. Os guardas se viraram, mas já tinham rifles apontados. "Larguem as armas." Corisco amarrou os guardas e foi para o quarto do coronel. O homem dormia bêbado. Corisco encostou o rifle na testa dele. "Sou a conta que você nunca pensou que ia pagar." Em 15 minutos, o coronel Deodato tinha pagado. Moita Brava chegou na fazenda do coronel Feliciano quase ao mesmo tempo. 4 capangas, todos dormindo. Entrou como fantasma. Encontrou o coronel contando dinheiro. "Eu tenho dinheiro, posso pagar mais." O coronel gritou ao ver Moita Brava. "Não quero seu dinheiro sujo, quero sua vida." E assim foi feito. Sabonete entrou pela parte de trás da fazenda do coronel Mané Grosso. O coronel, homem enorme de 120 quilos, estava na cozinha comendo. Quando viu Sabonete, engasgou. "Como você entrou?" "Pela porta que sua ganância deixou aberta." O coronel tentou correr, mas era pesado demais. Em poucos minutos, não comeria nunca mais. Ponto Fino, o melhor atirador, não precisou entrar na fazenda. Se posicionou a 200 metros com o rifle. O coronel Zé Paulino saiu para a varanda fumar um cigarro. Um tiro, certeiro. O coronel caiu.
4 coronéis julgados e executados em menos de 1 hora. Não se engane que a justiça do sertão pode ser lenta, mas quando chega, é completa. Lampião chegou na fazenda do coronel Amâncio à meia-noite. A fazenda estava em alvoroço. Capangas preparavam fuga. Lampião cercou a casa. Os capangas tentaram reagir, mas Maria Bonita foi mais rápida. Em 5 minutos, todos estavam mortos ou rendidos. Lampião entrou. O coronel Amâncio enchia uma mala com dinheiro e joias. "Coronel!" Lampião disse da porta. "Lampião! Não queria... Foi só negócio. Nada pessoal. Marcar 4 mulheres a ferro não é pessoal. Contratar assassino para me matar não é pessoal. Eu não fiz nada. Foi o Tertuliano. Você organizou tudo. Você pagou 50 contos para o capitão Pereira." O coronel caiu de joelhos. "Me perdoe. Vou embora. Nunca mais volto. Isso não é sobre fugir", Lampião disse. "É sobre justiça. É sobre pagar pelo que fez." Maria Bonita entrou. "Homem que contrata outros para matar porque tem medo de sujar as próprias mãos é o pior tipo de covarde." Lampião mandou amarrar o coronel numa cadeira no meio da sala. "Você sabe por que o Tertuliano marcou aquelas mulheres?" Lampião perguntou. "Porque queria mostrar poder. Queria humilhar. E você juntou 5 coronéis ricos para matar um cangaceiro. Por quê? Porque eu fiz justiça. Porque eu defendi 4 mulheres trabalhadoras. Você matou o Tertuliano, um homem importante, rico. E as 4 mulheres não eram importantes?" Maria Bonita perguntou. "Dona Josefa, que criava netos órfãos. Maria do Socorro, que nunca negou comida. Luzia, que remendava roupa de graça. Benedita, que trouxe 200 crianças ao mundo. Elas não eram importantes?" Os outros cangaceiros chegaram confirmando que as missões tinham sido cumpridas. "Todos os 5 coronéis estão mortos, menos você. Você vai ser o último", Lampião disse. O coronel chorou. "Tenho família, filhos, netos. E as mulheres que o Tertuliano marcou não tinham?" Lampião tirou a peixeira. A lâmina brilhava. "Você acha que eu sou bandido, criminoso? Mas quem é o verdadeiro bandido? Eu, que defendo os fracos? Ou você, que explora os pobres, rouba terra, mata inocente? A diferença entre eu e você é que eu sei quem eu sou, mas você finge ser homem de bem. Vai na igreja, reza, fala de Deus, mas rouba do pobre e mata quem reclama. Por isso você é pior do que eu, muito pior." E executou a sentença. Lampião mandou juntar todo o dinheiro da casa. Mais de 100 contos de réis, joias, barras de ouro. "Vamos distribuir para o povo, para os pobres, para os trabalhadores, para todo mundo que sofreu nas mãos desses coronéis." E fizeram exatamente isso. No Riacho Fundo, deram dinheiro para o seu Macário reconstruir a venda. Em Serra Branca, distribuíram moedas para as viúvas e órfãos. Em cada povoado, pagaram dívidas e doaram dinheiro. O povo saía para agradecer. Crianças corriam atrás dos cavalos. Velhas benziam Lampião e Maria Bonita. Não se engane que naquele dia o sertão inteiro entendeu quem era Lampião de verdade. Quando o sol nasceu, Lampião e os 15 cangaceiros cavalgaram para a antiga fazenda do coronel Tertuliano. A fazenda que agora pertencia às 4 mulheres. Chegaram por volta das 8 da manhã. As 4 mulheres trabalhavam no campo junto com os outros trabalhadores. Dona Josefa lavava roupa no riacho. Maria do Socorro cozinhava na casa grande. Luzia costurava na sombra de uma árvore. Benedita preparava remédios de erva. Quando viram os cangaceiros chegando, as 4 pararam o que estavam fazendo e vieram correndo. "Capitão Lampião!" Lampião desmontou do cavalo. As 4 se aproximaram. Ele olhou para cada uma, viu os ombros ainda enfaixados, mas viu também algo diferente nos olhos delas. Não era mais medo, era esperança, era dignidade, era liberdade. "Como vocês estão?" ele perguntou com voz gentil. "Estamos bem, capitão", Dona Josefa respondeu com um sorriso no rosto. "A fazenda está funcionando. Dividimos tudo entre nós e os trabalhadores, como o senhor mandou. Ninguém manda em ninguém. Todo mundo trabalha junto, honesto.
Maria do Socorro deu um passo à frente e ouvimos a notícia dos 5 coronéis, de tudo que o senhor fez. Fizemos o que tinha que ser feito, Lampião disse simplesmente. Benedita, a parteira, se aproximou com lágrimas nos olhos. O senhor salvou muita gente, capitão. Não só a gente, mas muita gente. O povo todo está falando, dizendo que finalmente teve justiça. Lampião balançou a cabeça. Eu não salvei vocês. Vocês se salvaram. Vocês que foram fortes o suficiente para aguentar. Eu só dei uma ajudinha. Maria Bonita desmontou e abraçou cada uma das 4 mulheres. Vocês são guerreiras, ela disse com carinho. Nunca esqueçam disso. Luzia, a costureira, pegou na mão de Maria Bonita. Um dia, quando essa história for contada, vão lembrar de vocês dois. Vão lembrar que quando a injustiça gritou alto demais, vocês responderam mais alto ainda. Lampião sorriu. Era um sorriso cansado, mas era um sorriso de quem sabia que tinha feito a coisa certa. Como minha avó sempre dizia, quando a gente dorme com a consciência tranquila, até o chão duro vira colchão macio. As mulheres insistiram para ficarem para o almoço. Maria do Socorro fez um feijão verde com carne de sol, que era uma bênção divina. Dona Josefa serviu água fresca do riacho. Luzia estendeu panos limpos no chão para todo mundo sentar. Benedita abençoou a comida com uma reza bonita. E ali, naquela fazenda que tinha visto tanta crueldade, mas agora via esperança, os cangaceiros e as 4 mulheres almoçaram juntos. Conversaram, riram, compartilharam histórias. Por algumas horas, a guerra parou e só existia a amizade. Quando a tarde chegou, Lampião se levantou. Temos que ir. O sertão é grande. Tem muita gente ainda precisando de ajuda. Muita injustiça ainda para corrigir. As 4 abraçaram cada cangaceiro. Abraçaram Maria Bonita com carinho especial. E por último, abraçaram Lampião. Muito obrigada, capitão. Dona Josefa disse com a voz embargada. Por tudo, cuide dessa terra. Lampião respondeu segurando as mãos da mulher. Faça dela um lugar bom, um lugar onde trabalhador honesto é respeitado, onde ninguém é marcado, onde todo mundo é livre. Vamos fazer isso, Maria do Socorro prometeu. Juro por Deus que vamos. E se algum dia vocês precisarem de ajuda, Lampião disse, é só mandar recado. O sertão é grande, mas a notícia sempre chega. As 4 assentiram com lágrimas de gratidão nos olhos. Lampião e os 15 cangaceiros montaram e partiram. O sol se punha, tingindo o céu de vermelho e dourado. As 4 mulheres acenaram até os cangaceiros desaparecerem. Lampião cavalgava com Maria Bonita ao lado. Para onde agora, Virgulino? Pro norte. Ouvi falar de um coronel tomando terra dos pequenos. Vamos dar uma olhada. Ela sorriu. Sempre tem um coronel fazendo injustiça, né? Sempre tem. Mas sempre vai ter alguém para fazer justiça também. O vento soprou forte, como se o sertão concordasse. Enquanto cavalgavam, o povo dos povoados saía para ver. Velhos tiravam o chapéu em respeito, crianças corriam atrás, mulheres benziam a passagem, porque sabiam, todos sabiam, aquele era Lampião. O rei do cangaço, o homem que não perdoava a injustiça, o homem que defendia os fracos, o homem que, quando a lei dos ricos falhava, aplicava a lei do sertão. E a lei do sertão era simples: quem planta vento, colhe tempestade. Quem faz o mal, paga o mal. Quem marca a mulher a ferro, morre pela peixeira. O sol desceu completamente. A lua nasceu cheia e brilhante. Lampião e seus cangaceiros continuaram cavalgando, virando silhuetas contra o céu estrelado, até desaparecerem na escuridão. Mas o som dos cascos ainda ecoava pela noite, e ia ecoar para sempre na memória do sertão, porque o sertão nunca esquece. E a história de Lampião, das 4 mulheres marcadas, da justiça feita, dos 5 coronéis que pagaram, essa história ia ser contada por gerações, de avô para neto, de pai para filho, de mãe para filha, até o fim dos tempos. Porque no sertão, meu povo, algumas histórias nunca morrem. Elas vivem para sempre, como o vento,
como a poeira vermelha, como a justiça de Lampião. E aí, cabra bom, se tu também acha que justiça tem que ser feita, deixa teu curtir aí embaixo. Comenta o que achou dessa história e não esquece de se inscrever no canal, que o sertão ainda tem muita conta para acertar e muito causo para contar. Lampião tá de olho e onde tiver injustiça, a gente vai estar lá para contar.